Fala, senhores, Azevedo aqui, tudo bem? Lembra de mim? Tô sumido, né? Então hoje eu vim falar com vocês, cara, sobre um monte de coisas sobre essa série que, sinceramente, de boa, eu tô muito impressionado pelo quarto episódio. O que eu vim falar com vocês, cara? O que vocês vão ver nesse vídeo hoje? Bom, hoje eu vou falar com vocês o seguinte, primeiro sobre o que as minhas primeiras impressões da série, primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio principalmente, que é pra mim um dos melhores, na verdade, o melhor episódio da série até agora, e o que vem por aí. Não temos que ficar aqui. Podemos ir para onde quisermos. Então, por acaso, se você já viu um monte de vídeos sobre sínteses dessa série WandaVision, e você não tá entendendo nada, não tá entendendo o que tá acontecendo, quer saber mais ou menos qual é da situação, eu vou te explicar agora, tintim por tintim, no que aconteceu durante todo esse período que iniciou essa série na Disney Plus. Primeiro eu queria falar com vocês que, cara, eu sou surtado nos filmes da Marvel. Na verdade, não só nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, mas também em tudo quanto que é série que tem a ver com história em quadrinho. Quando eu era moleque, eu lia direto história em quadrinho. Na verdade, me zoavam, inclusive, por causa disso. Diziam que eu ficava o tempo todo lendo e não fazia mais nada na minha vida além disso. Eu com os amigos fizemos uma assinatura e nós tínhamos a assinatura da Marvel e da DC. Por isso eu acabei acompanhando praticamente todas as sagas da minha época. E conheço praticamente quase todas as sagas que surgiram, como por exemplo, A Morte do Superman, Saga dos Clones, Dinastia M, entre outras sagas importantes que aconteceram em todo esse universo. Quando eu era moleque também, eu via muito Smallville. Inclusive eu comprei todos os pacotes, naquela época a gente não via por filme nem nada do tipo, não era que nem hoje, que tem todos esses streamings que a gente pode ver, então você tinha que ter os pacotes, você tinha que comprar com toda aquela temporada da série. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim, eu cresci vendo Smallville, Arrow e The Flash, todas as temporadas que são feitas pela Warner. E pra mim, o grande problema dessas temporadas é que elas são muito repetitivas. Elas sempre acabam acontecendo a mesma coisa. É como se você visse a história, a primeira história, você sabe todas as outras histórias, porque elas sempre vão acabar acontecendo do mesmo jeito. Aparece um vilão, do nada surge um personagem para poder combater esse vilão, você vai lá e tipo, eles vão lá e tem uma reviravolta, acontece uma coisa ou outra, mas assim, no fundo, sempre acontece tudo igual. Parece até aqueles seriados do Changeman, ou então tipo os Power Rangers. Eu acho que vocês estão mais acostumados com isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, as séries elas sempre foram muito iguais. E aí a Marvel vem com o universo cinematográfico e pira a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque a Marvel ela simplesmente explora não só os efeitos especiais, mas principalmente as interpretações e o roteiro. É tudo muito bem entrelaçado. Praticamente todos os filmes eles têm uma correlação com os outros. E o cronograma da Marvel é bizarro no nível que uma coisa está sempre relacionada com outra. E isso muitas das vezes há vários filmes depois. Quando nós vimos a Era de Ultron, por exemplo, todos aqueles eventos que aconteceram com a Wanda e com o Pietro, eles estavam relacionados ao que iria acontecer em Vingadores Ultimato. Então tudo aquilo que o Tony viu influenciou praticamente tudo o que aconteceu posteriormente. Inclusive a Batalha de Nova York, que foi no primeiro filme dos Vingadores. Porque foi isso que fez com que o Tony Stark criasse aquela armadura. Ele queria construir uma armadura sobre todo o planeta. E foi por isso que ele construiu o Ultron, que acabou dando origem a quem? Ao Visão. Então, tudo está conectado. E é isso que me impressiona muito nesse tipo de série. Bom, vamos falar sobre WandaVision. O que acontece? Eu comecei a ver odiando, mas odiando muito. Na moral, se eu tivesse feito um vídeo há 2 semanas atrás, eu não indicaria você a ver. Até porque o primeiro episódio, pra mim, é um saco. Eu tive que ver um sitcom. Mas vendo o que é sitcom? Sitcom é quando tem aquelas comédias americanas que normalmente você está acostumado a conhecer como Friends, Two and a Half Men ou Big Bang Theory. Aqui no Brasil nós tivemos até um sitcom muito famoso chamado Sai de Baixo. Só que eu particularmente não gosto, odeio, todas essas séries eu não gosto. E aí o que eles fizeram? Na verdade eles fizeram um sitcom, eu achei arrastado o primeiro episódio, só que era mais ou menos da década de 50, né? E aí tem um motivo pelo qual eles fizeram isso. Porque muito provavelmente a Wanda, né, ela era uma criança que foi criada numa situação de extrema pobreza na Europa Ocidental e lá ela provavelmente deveria ter algum acesso a televisores que passavam as comédias americanas. Então a concepção de família feliz para Wanda é justamente essa que ela está abordando, que está acontecendo durante a série. E aí o que acontece?
A série tem lapsos de tempo, o tempo vai passando muito rapidamente, tanto que no primeiro episódio é década de 50, você vê tudo acontecendo lá, como se fosse a década de 50, é a Wanda chegando, até tudo que acontece durante o episódio também é alguma coisa referente não só a série, ou alguma coisa que já aconteceu no universo cinematográfico da Marvel. Isso também é bizarro, porque você pode passar em câmera lenta alguns detalhes e você vai acabar pegando coisas que, pra quem é fã, acabam virando, né, um fanservice. Eles se casando, na própria série nós vimos, quando nós vimos os trailers, eles se casando, eles aparecendo, chegando na cidade, nada disso é mostrado no primeiro episódio. Na verdade, o primeiro episódio ele se concentra só na Wanda e no Visão tendo uma relação, eles não entendendo muito bem o que eles estão fazendo ali, mas tendo uma série de TV que, sei lá, de repente tem alguma coisa a ver com a feiticeira. Lembra daquela série antiga que tinha uma menina que balançava o nariz e aí tudo acontecia? Então, eles se basearam mais ou menos nisso. Inclusive a série tá toda em preto e branco, principalmente no primeiro episódio. No segundo episódio já tem um pulo de tempo, né? A série ela já tem uma animação no início e aí você já vê eles bem estabelecidos dentro da cidade, tentando ter uma relação melhor com os vizinhos. É mais ou menos década de 60. Já no terceiro episódio, que na minha opinião dos 3 primeiros foi até mais interessante, um pouquinho mais interessante que os 2 primeiros, já começam a acontecer algumas coisas esquisitas, né? Você já começa a ficar assustado. De uma série de TV de sitcom, de comédia, que as pessoas estão rindo, já começa a ficar um pouco sombrio. Me lembrou inclusive o filme Corra, né? Principalmente quando a Wanda simplesmente começa a falar não, e rebobina a fita, então volta o que está acontecendo. E aí tudo está acontecendo, a gente vai percebendo que quem está fazendo isso tudo é quem? É a Wanda. A Wanda ela tá meio que dominando toda aquela cidade, ela tá controlando as pessoas como se fossem marionetes para que façam aquilo que ela quer que seja feito. Como que a gente percebe isso? Frequentemente nós percebemos que as pessoas têm algumas atitudes que são suspeitas, como por exemplo aquela menina que está estendendo roupa e está caindo uma lágrima do rosto dela. Provavelmente por quê? Porque ela tá fazendo algo que ela não quer fazer. A consciência dela não quer fazer aquilo, né? Subconscientemente ela não quer fazer, mas ela é obrigada a fazer, porque ela tá sendo controlada por alguém. Bom, aí, finalmente, nós temos o 4º episódio. E o 4º episódio, meu irmão, é de explodir cabeças. Por quê? É justamente no 4º episódio que eles fazem a interconexão com todos os filmes dos Vingadores. Principalmente com o último filme. Vemos a Teyonah Parris, ou seja, a Capitã Mônica Rambeau, voltando do blip, né? Então nós percebemos o que aconteceu. Quando teve o estalo do Hulk e automaticamente as pessoas começaram a voltar, a gente começa a perceber tudo que se manifestou, tudo que aconteceu dentro de um hospital. A Maria morreu há 3 anos. Oh, não, Foi 2 anos depois que você... Depois que eu o quê? Que você desapareceu. Com as pessoas que haviam sumido 3 anos antes e que simplesmente estavam voltando para ali. Então a gente começa a perceber toda aquela estrutura que a gente já havia visto no último filme do Homem-Aranha e a gente agora consegue mesmo identificar as coisas acontecendo e vendo o blip, vendo toda aquela confusão dentro do hospital com as pessoas ressurgindo sem entender aonde elas estavam, o que tinha acontecido e que haviam passado 3 anos desde que elas haviam sumido. E aí nós começamos a descobrir algumas outras informações, como por exemplo, que a SWORD tinha sido criada pela mãe da Mônica Rambeau, que é a Maria Photon Rambeau. Foi ela que construiu essa instituição, que na verdade ela já existia bem antes do que aconteceu em Vingadores Ultimato. Ou seja, todo mundo imaginava que durante o blip, como as pessoas sumiram, foi criada essa instituição, muito parecida com a SHIELD. Mas não, a SWORD, ou espada, né, como nós vemos, ela simplesmente foi uma empresa que foi criada nos moldes da SHIELD para justamente tentar entender tudo o que acontece, não só com aliados e inimigos que tenham a ver com aquelas situações que eles vêm encontrando já em vários filmes que nós vemos dos Vingadores. Bom, e aí eles fazem menção, não sei se vocês repararam, mas eles fazem menção ao Quarteto Fantástico, porque eles viram e falam: ah, nós temos uma equipe que está com tripulantes, que nós tivemos algumas perdas, alguns problemas com tripulantes, né? E metade da equipe a gente perdeu e outra metade foi para o espaço. Então, ou seja... O mundo não é mais o mesmo que você deixou. O espaço agora é cheio de ameaças inesperadas. Sempre foi. Cheio de ameaças e aliados. Muito provavelmente não se assustem se mais pra frente a gente tiver alguma outra menção ao Quarteto Fantástico. Não só ao Quarteto Fantástico, mas principalmente aos X-Men.
Eu acredito que essa série está sendo feita principalmente para que a gente tenha uma introdução ao fator X, ou seja, para que a gente comece a conhecer de verdade e perceber que existem sim mutantes. E aí o que eu quero falar para vocês e por que eu acho que é tão interessante vocês verem essa série. Se você não quiser ver o primeiro, segundo e terceiro episódio, veja pelo menos o quarto episódio. Para qualquer pessoa que já viu Vingadores Ultimato, ver o quarto episódio já vai ser surreal. Rambo! Capitão Rambo! Você já vai estar tranquilamente preparado, tendo visto Vingadores Ultimato, para ver o quarto episódio. Porque é como se fosse exatamente no momento que está acontecendo aquela batalha no QG dos Vingadores. É o que acontece justamente à volta das pessoas que foram blipadas, né? E aí nós vemos toda a maluquice que acontece no mundo durante esse período. E é isso que me fez surtar, porque os 3 primeiros minutos é justamente isso. É te deixando consciente do que está acontecendo posteriormente a Vingadores Ultimato, que pra mim foi um dos melhores filmes já feitos pelo MCU. E o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente? Bom, pra mim, na minha opinião, o que vai acontecer? Provavelmente, e de acordo com os trailers que eu já vi, e já sabendo o que aconteceu em toda a HQ da saga Dinastia M, o que aconteceu, Azevedo, em Dinastia M? Bom, vou contar rapidamente pra vocês. O que aconteceu foi o seguinte: foi a única vez nas histórias em quadrinhos que a Wanda teve gêmeos. Na verdade, a história começa com ela com os 2 filhos dela. E aí o Charles Xavier fala: para, Wanda, para, porque você sabe que isso não é realidade, isso não está acontecendo. E posteriormente nós descobrimos que na verdade quem estava por trás era o Mephisto. E é por isso que todo mundo está dizendo que é um demônio, o demônio da Marvel, que está controlando a Wanda. Ele, na verdade, os 2 filhos dela são partes da alma dele, que ele pega de volta e aí faz com que ela surte. Agora vamos parar para pensar e entender qual a situação da Wanda. Gente, presta sua atenção. A Wanda perdeu o irmão. Ela foi praticamente criada dentro da Hydra e de uma maneira que ela foi torturada para poder ter aqueles poderes todos, porque aqueles poderes dela são de acordo com a estrutura da história do MCU a partir da Joia da Mente. E aí o que acontece? Os poderes dela são muito ultra poderosos. Só para vocês terem uma ideia, nas histórias em quadrinhos, quando ela acaba se voltando contra os antigos Vingadores e acaba sem querer matando alguns deles, inclusive o Arqueiro e o Visão, ela mata o Visão nas histórias em quadrinhos. Ela surta e ela começa a ter lapsos de realidade, que é justamente esse momento que ela cria os 2 filhos, e é esse o momento que o Charles Xavier pensa em matá-la. Na verdade, ele reúne todos os X-Men e todos os Vingadores para que eles possam conversar sobre o que vai ser feito com a Wanda, já pensando em fazer com que ela morra. Inclusive, ele tem uma conversa inicial com o Magneto, que é o pai dela, e o Magneto acaba entendendo a situação. Quem não entende muito bem a situação é o Pietro, né? Que não entende muito bem, inclusive quase briga com o pai, quase sai no tapa com o pai, porque ele não concorda com essa situação de ter que matar a Wanda. Só que aí, do nada, quando os heróis partem pra lá, eles simplesmente são pegos de surpresa, a realidade some, desaparece e do nada eles se veem numa outra realidade. Eles se veem numa realidade ideal. Ou seja, não existe mais guerra contra mutantes, muito pelo contrário. Agora a sociedade é toda feita por mutantes e quem são perseguidos são os Homo sapiens. Então, praticamente todo o mundo é feito de pessoas que têm poder gene mutante, eles são a classe dominante, e os Homo sapiens são os reclusos, que são normalmente as pessoas que não estão muito bem dentro dessa sociedade. Elas são rebaixadas a quase lixo. Inclusive só existem Homo sapiens na cidade de Nova York, que existe inclusive uma resistência feita principalmente pelo Luke Cage, que é o principal responsável pela essa resistência, inclusive o Gavião Arqueiro. O que ela faz? Ela recria uma realidade onde todas as pessoas estão muito felizes. Pra você ter uma noção, o Capitão América, em nenhum vídeo eu vi as pessoas falando o que acontece com ele. O Capitão América tem 100 anos, ele nunca tomou o soro de super soldado. Ele teve uma vida normal, ele casou com a pessoa que ele amava, e ele nunca foi o Capitão América. O Homem-Aranha, por exemplo, ele é casado com a Gwen Stacy. Ele não conhece a Mary Jane, que na verdade é uma grande estrela. O mundo todo conhece a Mary Jane. E ele não é só casado com a Gwen Stacy, como ele tem um filho com ela, o Richie, e a tia May nunca morreu, nem o tio Ben. O tio Ben continua vivo. Então, isso são algumas das coisas que acontecem. O Wolverine, por exemplo, ele é um tipo de Nick Fury.
ele é responsável, ele é o chefe de uma divisão vermelha da SHIELD, junto com a Mística. E eles têm um caso romântico. Inclusive, a primeira pessoa que percebe que tem alguma coisa errada, por já ter muitas vezes, em todas as histórias, pulado de realidade em realidade, é justamente o Wolverine. Ele que percebe que tá tudo errado. E acaba sem querer encontrando uma menina chamada Layla, e é essa menina que acaba fazendo com que as pessoas acabem descobrindo que está tudo errado. Ele consegue ir atrás da Emma Frost, que é casada com o Scott, tá? O Ciclope. Na hora que a Emma Frost tem contato com a Layla, automaticamente ela lê a mente da Layla e percebe que ela está numa realidade alternativa, ou seja, uma realidade que não é verdade. Nessa realidade, quem domina o rei de tudo é o Sr. Magnus, justamente por isso que o nome é Dinastia M. Não sabe quem é Magnus? É o Magneto, justamente o pai da Wanda. E a Wanda é colocada como uma única herdeira sem poder. Ela é colocada como se ela fosse um homo sapiens normal. E, inclusive, as pessoas admiram isso. Ele é super admirado no mundo todo, ok? Inclusive, as pessoas dizem assim, nossa, mas ele é muito bom, ele cria uma homo sapiens como se fosse uma mutante. Ela nem é uma mutante. Então, de início, essa força-tarefa, esses X-Men, e junto com os novos Vingadores, eles acabam achando que quem tá por trás disso tudo, na verdade, é o Magneto. E vão até o Magneto querer extirpar o Magneto. Inclusive, o Homem-Aranha, quando ele descobre tudo isso, quando ele acaba descobrindo que, na verdade, ele tá numa realidade fantasiosa, ele fica surtado. Você imagina, o cara tá numa vida horrorosa naquele momento, né? Ele acabou de romper com a Mary Jane, ele não tem uma situação boa, a Tia May havia morrido, inclusive o tio Ben há muitos anos havia morrido. Ele tava numa realidade completa, numa situação de vida perfeita. E aí o que ele faz? Ele tá louco e querendo destruir o Magneto. Inclusive é a primeira vez que eu vejo em todas as histórias em quadrinhos ele dizendo que vai matar alguém. Ele fala que vai matar o Magneto, justamente pro Wolverine. O Wolverine fala assim, não, fica tranquilo, quem vai matar ele primeiro sou eu. Então, enfim, durante toda essa saga, eles vão atrás do Magneto, só que eles descobrem, eles inclusive querem saber o que aconteceu com o Professor Xavier. O Professor Xavier está morto nessa realidade. Inclusive, o que ela fez? Alguns personagens que estavam mortos, como o Gavião Arqueiro, está vivo. E alguns personagens que estavam vivos, na realidade normal, estão mortos, como por exemplo o Professor Xavier. E aí quando eles chegam lá, descobrem que na verdade nada tinha sido feito pelo Magneto, mas sim pela Wanda. E aí a Wanda, ela num surto, ela está sendo controlada pelo Mephisto, né? Num surto, ela vai lá e fala a frase, que é uma frase famosa pelas histórias em quadrinhos, chega de mutantes, ou mutantes no more. E aí, meu irmão, todos os mutantes são extintos da face da Terra. É justamente isso. Pra vocês terem uma noção, por que eu tô contando esse pedaço dessa saga pra vocês? Isso é pra vocês terem noção do que é capaz da Wanda fazer. Ou seja, a Wanda ela tem um poder tão surreal, mas tão surreal, que ela pode não só mudar as pessoas, transformar as pessoas em marionetes, como também ela pode transformar e criar toda uma nova realidade. Esse é o poder da Wanda. E é por esse motivo que eu acredito que nos próximos episódios, e principalmente no próximo episódio, vai ter o tal Dia das Bruxas. Eles vão estar vestidos a caráter com um tipo de uniforme meio que tirado das histórias em quadrinhos, mas pro Dia das Bruxas. E aí eles vão começar a perceber o que está acontecendo, Visão principalmente, né? E ele e a Wanda vão tentar proteger aquele lar, ou seja, proteger aquela redoma que está dentro de Westview, porque na verdade ela fez o quê? Ela pegou uma cidade inteira e trouxe para ela simplesmente fechou a cidade inteira e fez com que todas as pessoas daquela cidade fizessem aquilo que ela quer fazer, ou seja, ela está manipulando todas essas pessoas. Porém, no quarto episódio a gente percebeu o seguinte também: será que é ela que está criando uma nova realidade? Ou seja, será que ela está se transformando nesse processo numa pessoa ruim? Tem certeza? Ah, não se preocupe, querido. Eu tenho tudo sob controle. Numa próxima vilã na Marvel? Ou será que tem alguém por trás disso? Inclusive, se você acha que ela será a nova vilã da Marvel, escreva aqui e comente no canal. Ou então, se você acha que na verdade não, é o Mephisto mesmo, como nas histórias em quadrinhos, que está por trás disso tudo, escreva aqui embaixo também. Inclusive,
não deixa de se inscrever no canal, até porque é muito importante para mim que vocês comentem e curtam os vídeos para que o YouTube saiba que eu tô fazendo um bom trabalho e que vocês gostam de ver os vídeos que eu faço aqui no canal. Então assim, eu acredito que o próximo episódio vai ser imperdível, acredito também que vai rolar uma treta entre a Wanda e o Visão. Provavelmente o Visão vai descobrir que ele tá sendo ou enganado, ou descobrir tudo o que tá acontecendo, que nós já vimos no 4º episódio, sem querer dar muito spoiler, que na verdade é o corpo do Visão que tá lá. Ela pegou o corpo dele, inclusive existia uma passagem no final, uma cena pós-créditos no final de Vingadores Ultimato, que o Kevin Feige fez questão de tirar, né, na qual a Wanda ia lá e retirava o corpo do Visão de onde estava, né, o corpo dele, e por isso nós descobrimos já nesse último episódio, 4º episódio, que na verdade é o corpo dele que tá lá. O que é? O que foi? O que houve? Que está aquele rombo da qual estava antes a Joia da Mente, que foi retirado pelo Thanos no meio da testa do Visão. Então o Visão está somente o corpo dele lá. Então você imagina, se a Wanda é capaz de fazer um corpo que estava sem vida voltar à vida e se mover como se fosse uma marionete, e se ela é capaz de fazer com que toda aquela cidade obedeça a tudo aquilo que ela está querendo que seja feito, imagina o que ela não vai fazer quando ela descobrir que tem gente, e ela já percebeu, que tem gente tentando tirar o biscoito da boca dela. Porque principalmente no último episódio nós vimos como que ocasionou a descoberta dela, da Mônica Rambeau, que estava lá dentro, né, infiltrada praticamente dentro daquela realidade que ela criou. Bom, pessoal, se você tem alguma vontade de assistir e você não sabia se deveria ou não, eu acho que agora não tem mais o porquê você não assistir. Eu tentei censurar ao máximo os spoilers para que você não ficasse sabendo antes de assistir o episódio, mas que você tivesse realmente muita vontade de assistir o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês continuem aqui no canal, se inscreve no canal, deixa aqui seu like. Era isso, abraço e até a próxima.